Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Que beleza. Estamos aí. Glória a Deus. Mais um culto online. Tudo bem, Lu? Oi, Pri. Oi, Flávia. Como vai? Tudo bem? Estamos firmes aí. Oi, Pati. É isso aí, gente. Queria começar esse culto aqui, né? Nós vamos finalizar a nossa série Mais que Abundante, uma série especial para mim, porque Deus está falando muito comigo, eu estou aprendendo muito, eu espero que vocês estejam aprendendo junto comigo. É a mentalidade de Deus, né? Para gente. Então, queria começar com uma oração e com uma música. Então, eu queria que você pudesse fechar os seus olhos, pudesse orar conosco. Oh Deus, eu agradeço ao Senhor, Deus, por essa noite. Eu agradeço por cada pessoa, Jesus, cada pessoa que o Senhor tem tocado no nosso coração. Eu agradeço, Deus, porque o Senhor tem chamado pessoas para se entregar a Ti, Deus, para que o Senhor possa fazer morada em nós. Oh Pai, eu quero me entregar nessa noite, eu quero me entregar, Deus, aos Teus braços, e eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor faça a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus faça morada no nosso coração. Convida o Senhor Jesus para entrar no seu coração. Convida Ele para participar da sua vida. A palavra de Deus fala que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, Ele entra e faz morada dentro do nosso coração. Ele entra e nos capacita para viver uma vida semelhante ao Filho de Deus, semelhante a Jesus, que agrada a Deus. Oh Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Aleluias, glória a Deus. Gente, é a quarta mensagem da série Mais que Abundante. Uma série assim que eu gostaria que vocês ouvissem de novo. É uma mensagem que muda a vida da gente. Se nós entendermos o propósito de Deus, se nós nos alinharmos ao propósito de Deus, nós vamos experimentar mudanças transformadoras. Eu sei que você quer mudar, eu sei que você quer mudar para melhor, e a palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele vem para mudar a nossa vida, ele vem para transformar a nossa vida. E a mudança, ela é boa, a bênção de Deus, ela não dói, ela não tira nada da gente de bom, muito pelo contrário, ela vem para nos abençoar, ela vem para nos capacitar, para nos empoderar de viver o que o Senhor Jesus quer que nós vivamos. Gente, na semana número 1, nós aprendemos que Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus generoso, Deus é um Deus de riquezas, Deus é um Deus de bonança, Deus é um Deus de um coração maravilhoso, tão maravilhoso que Ele não poupou nem o seu filho, ele poupou, mas Ele nos deu de graça o filho dele. Esse Deus, não há dúvida da bondade de Deus, não há dúvida do caráter de Deus, Ele é um Deus bom. E Ele é um Deus que deseja a bênção dos seus filhos. Ele deseja o bem-estar dos seus filhos. Isso foi a mensagem número 1. A mensagem número 2, a gente falou o seguinte, que Ele quer compartilhar
riqueza. A Bíblia fala que as riquezas das suas glórias. Ele vai nos abençoar com toda a bênção das riquezas da sua glória. Ele tem uma riqueza enorme e que ele quer canalizar isso, abençoar as nossas vidas. Para quê? Para que nós sejamos um povo diferente, abençoado e que reflete a glória de Deus. Então a gente viu que para que a gente viva essa vida, nós precisamos nos consagrar a Deus. Então quem estava aí viu a mensagem número 2, que a consagração precede a bênção da abundância de Deus. Então você precisa se consagrar a Jesus, você precisa se entregar a Jesus, né? E a terceira foi a fonte de toda bênção. A Bíblia nos diz que a fonte de toda bênção é o Senhor Jesus. Então, quando eu compro um apartamento, quando eu ganho um filho, quando eu recebo uma promoção, quando eu tenho uma cura, quando eu tenho um livramento de um acidente, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Então, nós estamos falando que a fonte dessas coisas todas é o Senhor Jesus. Todo o resto é instrumento. Então, se você recebeu uma promoção do seu chefe, o seu chefe está sendo instrumento de Deus. Se você recebeu uma ajuda de uma pessoa, aquela pessoa está sendo instrumento. Mas no fim, sobre todas as coisas, Deus é o abençoador. Deus é o gerador da vida. Deus é o provedor. Deus é o curador. Deus é aquele que faz todas as coisas novas. Então nós estamos falando de um Deus que é a fonte de tudo. E nós vimos que Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a chave desse tesouro abundante que nós queremos viver, de uma vida extravagante para Jesus. Amém? Então, vamos falar um pouquinho do nosso versículo-chave. Quem lembra aí o nosso versículo-chave? Versículo-chave é o versículo de Mateus 6,33. Falem assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Gente, nós estamos falando desse alinhamento com Deus, e depois de que nós alinharmos, nós submetermos as nossas vidas a Deus, Deus vai fazer com que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida plena. A Bíblia diz que nós veremos a vida de Deus em nós e isso vai nos fazer fluir. Nós vamos ter um casamento que vai fluir, nós vamos ter filhos que vão nos honrar, filhos que vão ser encaminhados, filhos que vão ser abençoados, nós vamos ter esposa e esposo que amam, respeitam, que trabalham para o bem da família, nós vamos ter provisão, ou seja, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Gente, as coisas terrenas, elas são secundárias. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, Deus tem prazer em nos abençoar. Você sabia que Deus tem prazer de te abençoar? Em Salmo 35, versículo 27, na versão João Ferreira de Almeida, diz o seguinte: seja engrandecido o Senhor, a parte B do versículo, tá? Seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Na Bíblia King James atualizada, está escrito o seguinte: glorificado seja o Senhor, que tem prazer na felicidade do seu servo. Olha que bacana. Então, olha só, nós vemos aqui duas traduções que para você captar o entendimento desse versículo. Glorificado seja Deus. Glorificado, toda honra e toda glória é do Senhor Jesus, que tem prazer na felicidade do seu servo. Gente, ser feliz, ser próspero, ser abençoado é do desejo de Deus. É do desejo de Deus para a gente.
Então eu queria te dizer que você não está errado em querer ser feliz, em querer ser próspero, em querer ter uma abundância de Deus e de vida na sua vida. Você não está errado. Deus está falando no Salmo 35, 27, na parte B do versículo, que feliz é Deus em te abençoar, feliz é Deus em te dar, abençoar o seu filho. Então, você percebe duas coisas aqui. Primeiro, que ele tem alegria na prosperidade do seu servo. Não é do seu amigo, não é do seu conhecido e não é do seu, sei lá, qualquer tipo de outra identidade. Mas a Bíblia está falando que ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Repete aí comigo, servo. Aqui então existe uma relação. Como nós falamos, quando a gente consagra a nossa vida a Jesus, nós colocamos Jesus no trono da nossa vida. E nós tiramos nós mesmos do trono da nossa vida e colocamos Jesus no trono da vida. Então agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo, já não vivo mais para mim, mas para aquele que morreu e ressuscitou, aquele que me salvou. Eu então vivo para Cristo, para os seus propósitos. Eu vivo para viver a cabeça, o sonho de Deus na minha vida. E é engraçado que quando eu faço isso, então eu ganho o quê? Propósito na minha vida. Fala aí, propósito. Eu ganho propósito. Então um servo de Deus, uma serva de Deus, é alguém que está dedicado a seguir a vontade de Deus e a fazer a obra de Deus. Repare então que o versículo diz: seja engrandecido o Senhor, seja glorificado o Senhor, que tem prazer na felicidade ou se deleita na prosperidade do seu servo. Servo é quem serve, servo é quem executa a vontade do seu Senhor. Eu queria te falar o seguinte, que tem uma promessa para mim e para você aqui, que está muito alinhada com a nossa pregação aqui das últimas semanas. Se nós estivermos vivendo um propósito de Deus, se nós estivermos vivendo debaixo da vontade de Deus, o Senhor tem prazer na nossa prosperidade, Ele tem prazer na nossa felicidade. Significa que propósito mais vida abundante estão agora ligados. Significa que Deus está disposto a abençoar e Deus quer abençoar quem? Quem tem uma vida de propósito. Repara que é a mesma coisa que o Mateus 6,33. Ou seja, se eu tenho uma vida de propósito, de servir a Deus, eu tenho uma fé que Jesus me salvou, eu tenho uma dedicação, então, em buscar o conhecimento de Deus e seguir e praticar, ele, então, tem o desejo de me abençoar. Ele tem o desejo de me trazer felicidade. Eu queria agora te perguntar, você acredita que Deus quer te abençoar? Você acredita que Deus quer te curar? Você acredita que Deus quer fazer o seu emprego dar certo? Deus quer fazer com que a sua família permaneça unida? Deus quer te dar capacidade de orientação para os seus filhos? Lógico, porque Deus é um Deus que tem prazer na felicidade dos seus filhos. Então, glória a Deus, porque se você tiver uma mentalidade contrária, você não está pensando como Deus, você não está alinhado com Deus. E você, então, nesse momento, eu queria te falar, você deve jogar toda a estrutura de raciocínio, que é de escassez, toda a estrutura de raciocínio, que é de pobreza, toda a estrutura de raciocínio, que é de doença, de menos-valia, sabe, tudo isso não vem de Deus, porque se você se coloca na posição de servo, Deus vai canalizar a sua vontade em você e você não só vai executar a vontade dele, vai ter
um significado, vai ter uma identidade, como também você vai começar a usufruir das bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Então, quando Deus nos coloca como servos, nós ganhamos um destino, nós ganhamos propósito na nossa vida. E, naturalmente, a vida abundante de Deus começa a brotar na nossa vida. Nós começamos a colher as bênçãos do Senhor, porque nós estamos vivendo a vontade de Deus. Então, nós começamos a ter uma abundância de alegria. Gente, tem coisa melhor do que ser feliz, de deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Nós começamos a usufruir de influência, de amizades verdadeiras. Nós começamos a usufruir da provisão de Deus e provisão sobrenatural de Deus. Deus quer te dar provisão, Deus quer te dar milagres, Deus quer te dar filhos, Deus quer te dar saúde, Deus quer te curar do câncer. Nós vimos aqui o testemunho da minha mãe há algum tempo atrás, e nós começamos a ter uma mentalidade de abundância e de filhos, porque nós somos filhos de Deus, filhos do Rei Todo-Poderoso. Então, no Salmo 23, versículo 5, Salmo 23, versículo 5, diz o seguinte, Davi diz, prepara-me um banquete na presença dos meus inimigos. Significa, prepara um banquete para mim, o banquete da vitória, gente. Então, se os meus inimigos, eles não são carnais, mas eles são espirituais. E se eu tenho uma dificuldade de, por exemplo, trabalhar e de prover, ou se eu tenho uma dificuldade de saúde, ou se eu tenho uma dificuldade no meu ministério, com a minha mulher, ou com na igreja, ou o que for, as pessoas não me aceitam como cristão, ou eu não consigo compartilhar a minha fé, a Bíblia está falando aqui, prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Significa que ele vai dar a vitória em cima dos seus inimigos. Nós temos uma promessa de vitória. E depois ele fala, tu me honras. Sabe o que é honra, gente? Honra é você sair de uma batalha que você venceu, que você cumpriu o seu chamado, você batalhou, você foi até o final, você foi homem, você foi mulher de fibra, você foi ético, você permaneceu no caminho de Deus, não se desviou nem da direita nem pela esquerda, e Deus te honrou com a vitória. Unge a minha cabeça com óleo, fazendo o meu cálice transbordar. Gente, o que você acha que é esse cálice transbordando? É a alegria, é a vida abundante de Deus em nós. Então a gente percebe que Deus prepara a nossa vitória e que Ele deseja que o cálice nosso transborde. O cálice significa o vinho, a alegria, a abundância. E quando o cálice transborda, significa que há muita abundância na nossa vida. Amém? Eu peguei no grego essa palavra, a palavra transbordar no grego, e não vou pronunciá-la aqui, e é a mesma palavra do Salmo 66, versículo 12. 66, versículo 12. Sabe o que Salmo 66, versículo 12 fala? Fala o seguinte, deixaste que os inimigos cavalgaste sobre a nossa cabeça, passando pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. A palavra fartura é a mesma palavra de transbordo, de transbordar, lá do Salmo 23. Sabe o que significa? Que Deus levou a um lugar onde o cálice transbordava. Que por um determinado tempo, Salmo 66 fala que por um determinado tempo, Deus permitiu que os inimigos parecessem ter a vitória. Eles passassem sobre a cabeça. E depois ele passou pelo fogo e pela água. Significa que existia uma provação na vida daquela pessoa, do salmista. Mas que no final da provação veio a fartura, veio a bênção de Deus, veio a recompensa de ser fiel a Deus. A recompensa de ser fiel a Deus.
Então perceba que no Salmo 66:12 a gente passa por uma provação, mas o lugar definitivo do homem e da mulher de Deus é um lugar de transbordo, é um lugar de transbordar as bênçãos de Deus. Então aqui fala de um lugar de fartura, não só fartura material, mas um lugar de fartura completa, como a gente tem falado, de vida abundante. E eu gostaria de pensar o seguinte, que Deus, gente, então se Deus trouxe o salmista, ele também vai nos trazer. O caráter de Deus não muda, ele pode até nos deixar passar por provações, mas nós não podemos duvidar. O lugar de Deus para nós é o lugar de filhos, e filhos são honrados, filhos são cuidados, filhos têm a provisão garantida. Então eu queria te falar o seguinte, que nós precisamos alinhar nossas perspectivas de vida com a perspectiva de Deus. E Deus é um Deus abençoador. E Ele quer nos abençoar de tal forma que nós também nos tornemos abençoador. Aí vem a primeira pergunta. Eu quero te perguntar se você é um cristão maduro. Aí a pessoa fala, nesse contexto, aí a pessoa fala, mas o que seria um cristão maduro? Um cristão maduro seria aquele que é abençoador. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar de tal forma que nós nos tornemos cristãos abençoadores, que nós sejamos como Deus. Ou seja, o caráter de Deus é abençoador e o seu caráter também será de abençoador. Então você vai ser um cristão maduro quando você for reconhecido como um homem, uma mulher abençoador. Um homem que caminha abençoando seus filhos, sua mulher, a sua comunidade, a igreja local. Aquele que abençoa, aquele que serve e serve com alegria. Este é um cristão maduro. Então nós precisamos retirar toda a falta de fé de que um dia nós vamos ser abençoadores. Eu queria te perguntar, muitos de nós falam, eu não consigo ser abençoador, sabe por quê? Porque eu tenho um casamento muito ruim, aí eu fico consumido ali. Outros falam assim, não, eu ganho muito pouco. Ser abençoador significa ganhar muito para poder ajudar os outros, mas hoje eu não tenho e eu não tenho esperança de ter isso nunca. Outros falam, eu não tenho saúde. Outros falam, eu não tenho isso. Então eu queria que você tirasse toda essa mentalidade de escassez e passasse a crer num Deus que quer te colocar numa posição que você seja um abençoador. Não espere você ter tudo certo para começar a abençoar. Comece a abençoar as pessoas e você mesmo hoje. Quem é abençoador hoje na doença vai ser honrado com muito quando tiver saúde. Quem é um abençoador hoje na escassez vai ser muito abençoado quando tiver fartura. Seja um abençoador hoje. Tome essa decisão, seja como Jesus. Para exemplificar isso, gente, eu queria te falar um pouquinho sobre o povo de Israel. O povo de Israel passou por um tempo que eles eram escravos, 400 anos escravos no Egito. E ali eles viviam com quase o bastante para sobreviver. Eles passavam fome, eles tinham bem contado, eles não tinham liberdade, nada. E eles passaram 400 anos como escravos. E eles desenvolveram uma mentalidade de escravos. Escravo é o quê? Não tem liberdade, não sabe tomar escolhas e tem alimentação garantida só para a sobrevivência. E eles se contentaram com aquilo. Interessante, né? Depois de 400 anos de dificuldade, a pessoa acaba falando, não, meu pai foi escravo, minha mãe foi escrava, eu também sou escravo. E é isso que eu vim fazer aqui, eu sou escravo. Então aquele povo de Israel, eles tinham uma mentalidade de escravo, eles gostavam daquilo ali. Quando Moisés chegou e falou assim, vamos sair daqui, vamos para uma terra onde mana leite e mel, vamos para uma terra de abundância, vamos para uma terra onde Deus vai nos dar, independência, onde Deus vai nos dar. E aí, gente, foram inúmeras batalhas mentais que eles sofreram, inúmeras as batalhas. E a primeira coisa que eles enfrentaram foi o deserto.
O deserto é tempo da gente, é tempo de mudança, é tempo de transição. E é onde você prova a sua fidelidade e prova se você tem a mentalidade do reino. E ali no deserto, você é testado, ali no deserto você é provado. E ali no deserto, a identidade de Deus é mais revelada para você. E ali você tem o bastante. Olha só como é que foi interessante. No deserto, o povo de Deus, eles tiveram um milagre de ter um sapato que não se desgastou e uma roupa que não se desgastou. Eles vestiram sapato e roupa 40 anos, eu não sei quantas, talvez uma só. E foi um milagre, a roupa deu por 40 anos. Mas isso não é abundância, isso é deserto. Isso é deserto, é o bastante. Deus deu o bastante para eles. Eles comeram bastante, o maná era para um dia, eles comeram bastante. Eles tinham uma roupa para todo o tempo, eles tinham tudo para aquilo. Era o bastante, mas não mais que o bastante. Mas existia um alvo. Gente, o alvo não era o deserto, o alvo não era o Egito, o alvo era a terra prometida. E em Números 13:23 fala que essa terra prometida, ela era uma terra que mana leite e mel. Fala aí, uma terra que mana leite e mel. Eu fui olhar no dicionário o que significa manar. Mana significa fluir. Olha que interessante. Nós estávamos falando de um cálice que transborda. Se ele transborda é porque ele recebe do fluir de Deus. Aqui na terra prometida está falando que ela mana, ela flui leite e mel. Significa que ali existia um fluir de Deus, um fluir da provisão de Deus. O leite significa substância, provisão. O mel significa o prazer de se comer algo doce, algo especial. Existia então naquela terra uma provisão, um fluir da provisão, um fluir da bênção de Deus. E não foi diferente quando os espias chegaram. O que eles falaram? 2 homens para carregar um cacho de uva. Gente, 2 homens, eu imagino os homens, um com um pau nas costas aqui, o outro com um pau lá, e um cacho de uva pendurado naquele pau, de, sei lá, 50 quilos. Eu imagino, porque 2 homens tem que ser pesado. Então é o seguinte, gente, você já viu um cacho de uva de 50 quilos? Você já viu um cacho de uva de 40 quilos? Você já viu um cacho de uvas de 30 quilos? Eu nunca vi nada parecido. Eles acharam esses cachos de uva lá quando eles foram espiar a terra. Sabe o que significa isso? Que Deus tinha um destino para aquele povo. Que o lugar de Deus, a bênção de Deus, ela era acompanhada da felicidade, da vida abundância e da provisão. Eu creio que Deus é um Deus de provisão, eu creio que Deus é um Deus de bênção. E ali Deus abençoou aquele povo, mostrando que eles tinham um destino, que era viver como filhos. Então, gente, talvez você pense assim, olha, mas peraí, eu sou filho e eu estou no deserto. Eu sou filho e eu estou na escravidão do Egito. Então tem alguma coisa errada comigo. Não, não tem. Porque a condição que você está é essa, mas a sua identidade é de filho. Então preste bem atenção. Se você está no deserto, se você está no Egito, né? O Egito não é para o filho, né? O Egito, se você converteu em Jesus, você tem que sair do Egito. Então, se você está no deserto, ou se você está na terra prometida, onde flui o leite e o mel, você tem que ver o seguinte: então eu estou no deserto. Deserto é tempo de provação, é tempo de você mostrar que você é um homem, uma mulher de Deus. E no tempo certo, Deus vai te abençoar. Amém? Então, a sua identidade é de filho. Agora, repara para você ver. Se eu te apresentasse os meus filhos aqui hoje, trouxesse os meus filhos aqui e falasse: esse aqui é o João, esse aqui é a Helena, e eu gostaria muito que vocês conhecessem. E os dentes deles estivessem todos cariados, eles estivessem com as roupas todas rasgadas, e eles estivessem com o vocabulário todo incompleto, não estivesse estudando, não estivesse se desenvolvendo. Aí eu te pergunto, você acha que eu iria
estar honrado com essa presença dos meus filhos? Você acha que isso iria me honrar? Iria glorificar, né? Iria me honrar, glorificar, ia me dar uma boa fama? Sendo que eu apresentei 2 filhos moribundos, mal cuidados, saúde ruim para você, o que você ia achar de mim? Ah, não sei se ele é um bom pai não, né? Falando em Dia dos Pais, gente, né? Não sei se ele é um bom pai não. Mas se eu trago os meus filhos aqui e se eu apresento os meus filhos que estão com saúde, eles estão bonitos, eles estão com uma roupa bacana, eles estão bem apresentados, eles estão felizes, eles estão cheios de vida. O que você vai achar de mim como pai? Você vai falar, esse é um bom pai, esse é um bom pai, ele provê para os filhos dele, ele dá para os filhos dele as coisas que eles precisam para se desenvolver. Aí você percebe, se eu tenho uma identidade de filho, qual é a intenção de Deus na minha vida? Qual é a intenção de Deus? Não me mimar, mas de cuidar de mim, de prover e de principalmente me deixar alinhado com o propósito de Deus. Um bom pai cuida do seu filho, dá o que o filho precisa para o seu desenvolvimento, inclusive repreensão. E Deus repreende aquele que ama. Então, gente, eu acho que nós precisamos decidir deixar toda a mentalidade de deserto como estadia permanente para trás. O deserto não é lugar do cristão. O deserto é passageiro. O lugar do cristão é um cidadão do reino de Deus, é um cidadão de filho de Deus que quer ser cuidado e quer refletir a glória de Deus no seu propósito, como eu disse lá no início, no seu propósito e nas suas bênçãos. O propósito e a bênção de Deus, eles vão se unir e eles podem ser usufruídos somente quando estão juntos. Se eu tentar usufruir das bênçãos de Deus sem o propósito de Deus, isso não vai dar certo. Mas eu, vivendo o propósito de Deus, eu vou usufruir das bênçãos de Deus na minha vida. E as bênçãos de Deus são maravilhosas. E a mentalidade de Deus que você tem que ter é uma mentalidade de abundância. E eu queria te mostrar isso no Filho Pródigo, Lucas 15, 27. Antes de falar um pouquinho do Filho Pródigo, eu queria contar um caso aqui. Quando eu estudava na faculdade, eu teve uma época que eu morei e vi os porteiro da faculdade, porteiro dos prédios e tal. E eu lembro que eu estudava muito. Eu estudava muitas horas, além de estudar na faculdade, eu estudava fora. Fora que eu falo em casa, né? E eu pensava assim, gente, olha que interessante, enquanto eu estou no meu quarto estudando, na biblioteca estudando, esse porteiro está aqui fazendo nada, olhando a rua e olhando as coisas. Por que ele não une o útil ao agradável? Um porteiro que fica 8 horas parado em uma mesa, olhando as coisas, poderia estudar um livro de cálculo, poderia estudar um livro de física, poderia usar um livro de estruturas, coisa de engenheiro. E poderia, em alguns anos, se formar como engenheiro, porque ele tem muito tempo, ele pode estudar. E aí, quando você vai conversar com o porteiro vira e fala assim, não, eu não dou conta não, eu nasci para ser porteiro, eu nasci para ficar aqui o resto da minha vida, faculdade é para você, para mim não. Aí, gente, o que eu percebi? Exatamente essa mentalidade que eu estou querendo falar para vocês aqui, uma mentalidade de escassez em vez do cara entender que ele está ali como porteiro, e que ele pode progredir na vida, estudar, aproveitar as oportunidades, ele prefere identificar aquele estar como porteiro como a identidade dele. E ele não se esforça para sair dali, para melhorar, para ser diferente. Por quê? Porque ele não acredita que existe algo melhor para ele. Ele acha que ele é porteiro, e ele vai ser porteiro, vai morrer porteiro, né? No entanto, eu que estava estudando, estava batalhando, estava lá, o que aconteceu? Eu usei o meu tempo para estudar.
e eu me tornei um engenheiro. E depois do engenheiro eu me tornei um profissional, e eu estudei, eu lutei, eu cresci e eu conquistei. Aí eu queria te perguntar o seguinte: qual que é a diferença minha para o porteiro? E eu não estou querendo desmerecer serviço nenhum e nenhuma classe aqui, tá, gente? Eu estou querendo desafiar a nossa mentalidade. Estou usando esse caso como um exemplo. Qual que é a diferença? A diferença não é que eu sou mais inteligente, a diferença não é que eu sou mais capaz. A diferença é que eu acreditei que eu poderia me tornar um engenheiro. E ele não acreditou que ele poderia se tornar um engenheiro ou uma outra profissão. Muitas vezes a gente fala de carência de oportunidades, e isso de fato acontece. Mas muitas vezes nós falamos de uma mentalidade bloqueadora, uma mentalidade que retém a bênção de Deus, porque nós não cremos na bênção de Deus para nossas vidas. E nós queremos permanecer e ficar firmes num lugar que Deus não reservou para a gente, mas que nós achamos que é o nosso lugar. Você compreendeu? Se você compreendeu, fala um amém aí. Agora eu queria te falar o seguinte: eu não fiz nenhum mestrado e eu tenho um irmão que buscou um mestrado na vida dele. E aí ele falou assim: eu vou fazer um mestrado nos Estados Unidos e eu vou fazer um mestrado lá em Harvard, né? Aí eu falei: como é que é, Guilherme? Você vai fazer aonde? Não, eu vou fazer em Harvard. Cara, Harvard é a melhor faculdade do mundo. É a melhor faculdade do mundo. Você vai fazer faculdade na melhor faculdade do mundo? Falou: vou. Aí eu falei: cara, não faz isso. Tenta pelo menos a número 10. Você está escolhendo a número 1 do mundo. Escolhe a número 10, porque aí você vai conseguir, você vai ter mais certeza, o risco é menor e tal, tal. Sabe o que o meu irmão me falou? Não, eu quero a número 1. Eu quero a número 1 do mundo. E sabe o que aconteceu? Ele estudou e ele passou. E ele fez um mestrado em Harvard, a faculdade número 1 do mundo. O que eu estou querendo te dizer? Que, de um lado, eu tive uma mentalidade do porteiro. Eu olhei para o meu irmão e falei assim: ah, cara, eu não sei não. Acho que você não consegue, acho que eu não consigo, acho que não dá. E na verdade meu irmão falou: eu creio que Deus vai me capacitar, eu creio que eu sou capaz, eu creio que Deus tem algo melhor para mim. E sabe o que aconteceu? Ele passou e ele foi para Harvard, e ele venceu e ele formou, e hoje ele é mestre em Harvard. O que eu estou querendo te dizer? Você está percebendo que assim como os israelitas ficaram no deserto porque não souberam interpretar a mentalidade de Deus para a vida deles, muitos de nós ficamos nos lugares onde nós estamos, temos um casamento ruim, temos a criação de filhos ruim, temos falta de oportunidade na nossa vida, temos um problema de saúde que a gente não quer tratar a raiz, temos um problema de obesidade que a gente não quer tratar e muitas outras coisas. Sabe por quê? Porque nós temos uma mentalidade de escassez. Nós não acreditamos na bênção de Deus e na identidade de Deus para nós. Eu queria que você, no dia de hoje, você pudesse abdicar da sua mentalidade de escassez e que você fosse um homem e uma mulher de Deus que cresça que Deus quer utilizar vocês para chegar num lugar muitíssimo excelente, um lugar onde vocês vão servir ao propósito de Deus, onde vocês vão ter abundância, onde vocês vão ser abençoados, onde vocês vão ter saúde, onde a família de vocês será abençoada. Eu creio nisso, eu creio que Deus quer crescer a glória de Deus através da vida de você, através da minha vida. Então ele tem, se ele quiser que a glória dele venha na minha vida, é necessário que ele me mude, que ele me transforme, que ele me faça igual a ele e que ele glorifique através da minha vida o nome dele. E ele é uma bênção viver o chamado de Deus. Um novo padrão de pensamento é necessário, gente. Um novo padrão de pensamento é necessário. Você pode alcançar mais. Deus quer que você seja
mais semelhante a Ele. Você pode se libertar dos vícios, você pode formar uma família abençoada, você pode ter um trabalho maravilhoso, você pode morar numa casa bonita, você pode ter um apartamento bacana, você pode. Deus, não é pecado ser abençoado, viver uma vida abundante. Pecado é você viver para essas coisas. Pecado é você viver para as coisas que Deus te dá e não para o provedor. O provedor é o segredo. Eu sirvo ao provedor, mas ele me abençoa e eu consigo, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou abundante. E se eu não sou hoje, eu vou ser amanhã. Então, eu queria te mostrar por último aqui o filho pródigo. Filho pródigo, ele fugiu e tal, e depois de muito tempo longe, quando ele chegou, o pai matou um novilho gordo. Matou um novilho gordo para receber ele. Deu uma festa, gente. Olha como o pai é maravilhoso. O pai mata um novilho gordo, faz um churrascão, põe uma música, põe o louvor, põe tudo. Adora a Deus porque o filho dele estava morto e ressuscitou. O filho dele voltou. Agora ele está com o filho. Mentalidade do pai, então, é de abundância. Olha, ele queimou meu dinheiro, eu perdoei, eu trouxe ele de volta e eu vou fazer uma festa. O filho mais velho chegou e perguntou assim: pô, eu te sirvo aqui, eu sou um escravo seu e até hoje você não matou nenhum cabritinho para mim? Então, olha só a mentalidade daquele filho mais velho. Ele, primeiro, ele achava que ele tinha que merecer algo, ele estava servindo como escravo, né? Ele não era filho, e ele queria que o pai dele desse um cabritinho. Olha a mentalidade de pequenez. Me dá um cabrito pelo menos, por que você não me deu um cabrito? Sabe qual foi a resposta do pai dele? Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Quer dizer que se ele não pegou uma festa e deu um cabrito lá, ele poderia ter dado N festas com os boi gordo, ele poderia ter curtido a presença do pai, ele poderia ter se regozijado com o pai, mas ele não fez, ele ficou vivendo uma vida ali de escravo, ali pensando que estava agradando a Deus na sua escravidão. Então, gente, eu acho que nós temos que quebrar esse padrão e nós temos que ser pessoas que aceitam a identidade de filho de Deus e que nos colocam nessa rota de servos de Deus. E para finalizar, eu queria falar um pouquinho da boa medida de Deus, né? Se nós somos abençoadores, se nós somos cristãos maduros, para finalizar a série, aqui tem uma promessa de Deus para você que é um abençoador, que é um cristão maduro, que é um homem ou uma mulher de Deus. Em Lucas 6:38, fala o seguinte: deem, sejam generosos, sejam compassivos, deem, e lhe será dado. Olha só, deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Sabe o que é essa medida calcada? É quando você pega uma coisa e dá uma batida assim para que ela caiba mais. Então, por exemplo, você tem um copo, de repente você põe um açúcar ali, mas aí você precisa bater, batida, sacudida, comprimida, para que caiba ainda mais. Quer dizer que essa bênção de Deus é uma bênção de boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Olha o transbordante aí de novo. Deem e uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, lhe será dado. Lhe será dado. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O que a Bíblia está falando? Gente, plante generosidade. Plante generosidade. Seja generoso. Não seja mesquinho. Não seja escasso. Seja generoso. Deixe a bênção de Deus fluir através de você. Seja um abençoador. Seja um edificador. Viva o propósito de Deus.
e você vai experimentar essa vida abundante de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero abençoar aqueles que estão aqui ouvindo essa pregação, aqueles que vão ouvir através desse vídeo. Oh Deus, eu oro para que toda mentalidade de escassez, todo raciocínio que nos prende, que nos retém as bênçãos de Deus, que faz com que nós sejamos homens e mulheres infelizes, porque nós acreditamos que somos aquilo que temos e não o que podemos ser através da sua glória. Eu quebro agora, em nome de Jesus, todo o espírito das trevas que aprisiona, que retém, que diz às pessoas que eles não são filhos de Deus, que eles não são abençoados. Eu oro para que eles sejam, Deus, abençoados, para que eles se alinhem com o Senhor Jesus, para que eles sirvam ao Senhor Jesus de maneira abundante, para que eles sejam servos, e como servos, o Senhor os abençoe, o Senhor faça resplandecer sobre eles o teu rosto, o Senhor faça acontecer o milagre da multiplicação na casa deles, o Senhor faça a saúde deles serem restabelecida, o Senhor faça os filhos deles se voltarem para os pais, o Senhor faça o casamento deles renovados em nome de Jesus. O Senhor traga provisão sobrenatural. O Senhor traga marido, o Senhor traga esposa, o Senhor traga filhos, o Senhor traga emprego, o Senhor traga promoções, o Senhor traga a unção do Espírito Santo para te servir. Oh Deus, nós queremos uma igreja abundante, uma igreja que flui do teu Espírito. Toda mentalidade de deserto, de identidade de escravo, está quebrada em nome de Jesus. Eu te abençoo. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um grande abraço, gente.